This is Sparta! Independencia ou morte! It's one small step for man. I have a dream. E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo o que mesmo? Está ouvindo Fronteiras no Tempo, podcast de história CA. Exato, Beraba. Estamos aí no nosso episódio número 20. Oh, que maravilha. Continuamos, né? Voltamos não, que a gente tá sempre por aí. E hoje vamos, nesse 20º episódio do nosso querido Fronteiras no Tempo, falar sobre um assunto que também está comemorando, está fazendo um aniversário. Também não, a gente não está fazendo aniversário, mas enfim, está fazendo 500 anos. Mês que vem a gente completa 3 anos de podcast. 3 anos de podcast, tá? Opa, maravilha. Você vê como a gente atrasa, né, Beraba? A gente lança por mês, né? Era pra estar no 36º mês que vem. Não, tranquilo, a gente está pouquinho atrasado só. Mas voltando, então, a gente está falando do 1517, o início da Reforma. Exato, as reformas protestantes, vamos colocar no plural aí, né? Isso. Embora 1517 esteja marcado bem por um ato, né, que inaugura aí as chamadas reformas, o ato simbólico do Lutero, que nós vamos falar bastante disso, nós não podemos falar da reforma no singular, nós temos que falar em reformas protestantes. Mas você vai saber um pouquinho disso depois dos nossos recados. Não pula não, que é rapidinho. Vamos lá, então. Recadinhos da paróquia. Tem tudo a ver, hein? É verdade. Chegamos na sessão de recados aqui do Fronteiras no Tempo. Quer dizer, você acabou de sair da abertura, já tá nos recados aqui, não é, Beraba? É isso. E vamos lá, então. A gente tem que passar para vocês o primeiro recado, o primeiro conjunto de recados. O mais importante aqui é como entrar em contato com a gente, né, Céu? Exatamente, Beraba. E a primeira forma de entrar em contato conosco é comentando no post do episódio. É muito interessante, a gente gosta bastante quando vocês comentam, seja para elogiar, para criticar, para perguntar alguma coisa, porque fica um registro aí para posteridade. Isso. Entrando no fronteirasnotempo.com. Exatamente. Você entra no link do post do episódio e faz o seu comentário, que nós vamos responder com muita alegria, muita felicidade. Outra forma de entrar em contato é pelo e-mail. Você manda um e-mail para fronteirasnotempo@gmail.com. Nós temos também a nossa página no Facebook, que é facebook.com/Fronteiras no Tempo. Lá nós colocamos os episódios, né, com o link do site no Facebook. Então, assim que você vê, nós postamos um novo episódio, nós pedimos que vocês curtam, compartilhem, comentem também, que nós também damos uma atenção especial aí à galera do Facebook. Além do Facebook, temos também os Twitters. Isso. Temos aí o Twitter oficial do Fronteiras no Tempo, que é o @frontnotempo, com T mudo, tá? E cobre lá o Fronteiras no Tempo para ter atualização, hein, gente? O @frontnotempo. De vez em quando tem, de vez em quando. Enfim, mas pode entrar em contato com a gente pelos nossos twitters, né? O meu é @marcelosilva79 e o do CA é @César Agenor, esse nome de vilão de novela mexicana. Então, não podemos esquecer que existe também o WhatsApp. Vocês podem mandar pra gente um áudio para o número que o César vai falar aí pra vocês, porque eu nunca sei de cor. É o 13
992040533. Se acertar 10 números, você leva. E se ele acertar 20, você leva também. Mas é uma gracinha. Então, vou repetir o número. repete aí. 13 992040533. Maravilha, CA. O que mais que nós temos de recados aí para os nossos paroquianos? Temos o nosso canal no YouTube. Fronteiras do Tempo também está no YouTube. Exato. Então, se você tem aquele amigo que não conhece podcast, aí você diz pra ele, podcast é um programa de rádio na internet. Ele fala, mas como eu vou ouvir isso? Eu não tenho rádio que pega internet. Eu falo, não, mas você pode ver pelo YouTube, meu filho. Então é a mesma coisa. Nós temos lá os nossos episódios que são colocados no YouTube, né? E aí você pode indicar para seus amigos ou mesmo você ouvir, né? É uma opção interessante para você ouvir no computador, no YouTube. Então você vai no youtube.com/Fronteiras no Tempo, assina o nosso canal, que lá vocês vão poder encontrar todos os episódios, ouvir todos os episódios, curtir, compartilhar, tudo que vocês quiserem, vocês podem fazer lá no YouTube. Exatamente. E temos também o Historicidade, que é um programa de entrevistas que eu apresento lá e que está semanalmente até o 14º episódio na primeira temporada, na qual toda semana eu recebo um professor ou professora de história, jornalismo, relações internacionais, para conversar sobre história, exatamente isso. Historicidade, que é a nossa atração em vídeo do canal. Exatamente, preparando aí tudo para novidades na segunda temporada do Historicidade, mas isso a gente é segredo ainda, né, Cé? Com até certeza. Até pra gente. Até pra gente. Mas vai rolar a segunda temporada com outro formato. Que o Historicidade, só pro nosso ouvinte aqui, nosso amigo ouvinte saber, ele já vai pro episódio, ele foi pensado pra TV. Então eu chamo intervalo no meio do programa, tá? E aí a segunda temporada vai ser algo pensado especificamente pro YouTube. Mas antes da gente ir pro episódio, Beraba, nós não podemos esquecer do apoio que nós pedimos pro nosso ouvinte. Pois então, é claro, nós fazemos esse trabalho por pura paixão e gosto, enfim. E pra gente fazer esse trabalho, nós pedimos o apoio de vocês, que não é pra gente ganhar dinheiro, é pra gente pagar os custos que envolvem a produção de um podcast, né? E para isso nós temos um site. Esse site vocês podem se associar e fazer uma contribuição mensal pra gente continuar nosso trabalho. O site para que vocês façam a contribuição, qual é, CA? É o padrim com M no final .com.br/Fronteiras no Tempo. E tem link no post. A contribuição pode ser uma mariola, R$1, 5, R$10, né? O que você preferir, puder contribuir com a gente mensalmente para nos ajudar a pagar o servidor, o nosso querido, amado Adriano João, lá do Talkingcast, nosso editor. E vou aproveitar, Beraba, vou agradecer, vou mencionar aqui os nossos padrinhos, nossos 3 padrinhos e a nossa madrinha. Pois não, merecidos, pode falar aí. Então nós vamos aí ao nosso querido primeiro Vingador, William Spengler, ao querido amigo Anderson Garcia, a querida Eane Marcolino de Moura e agora o nosso mais novo padrinho, também um William, e desculpa se eu falar seu sobrenome errado, William Scaquetti, nosso novo padrinho aí. Muito bem, muito obrigado a todos vocês que estão nos ajudando, e se você que está nos ouvindo aí gosta do nosso trabalho e tiver essa disposição, essa disponibilidade de ajudar, é pouca coisa. Se pudesse aceitar mariola, a gente aceitava também, que a gente curte. Ou paçoquinha rolha, já aproveitando, junho. Opa, bom também. O Klaus também pode mandar em sorvete, hein? Sorvete do Klaus mandar. Parece ser foda. Sorvete, pô, a gente aceita qualquer coisa. Mas enfim, vamos pro episódio então aí, né, Seara? Vamos lá. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o manare imperavi ameno, dimere,
século XVI, 1517, numa cidade alemã, um jovem teólogo prega na porta de uma igreja 95 teses que contestavam tudo o que vinha ou o que estava acontecendo do ponto de vista teológico, filosófico, comportamental da Igreja Católica. Este jovem era Lutero, e aí temos início a Reforma Protestante. Muito bem, estamos em 2017, século XXI, e dois historiadores estão falando sobre a Reforma Protestante num momento político e social no mundo inteiro, né, que essas figuras, essas questões que envolvem política e religião têm uma relevância muito grande e inquietam muitas pessoas, né? Então, preciso justificar aqui a importância de entender como a vivência religiosa e as instituições religiosas têm um papel importante na vida e na sociedade ocidental, cristã especialmente, né? Mas eu gostaria de começar falando aqui, fazendo uma ressalva, né? Que esse é um assunto muito sério, muito importante, sobre o qual nós vamos nos concentrar e falar basicamente do século XVI, né? Como eu disse, existem essas inquietações do presente, existe, especialmente no caso do Brasil, uma discussão muito grande sobre as diversas correntes religiosas, especialmente ligadas aos evangélicos, e sua atuação na política e as questões que envolvem outras todas que são polêmicas, importantes de debater, mas o foco do nosso episódio hoje é o século XVI, esse processo de cisão do mundo cristão, né, de constituição de novas formas, né, de se praticar o cristianismo, sem necessariamente nós falarmos do cristianismo em si, da teologia cristã, né? Vamos passar por isso, mas nós não somos também especialistas que vão explicar exatamente como ela funcionava. Nós vamos pegar aspectos, logicamente, que eram levantados pelos teólogos protestantes, mas ligando com os aspectos sociais, econômicos, culturais, políticos do século XVI e XVII, né, C.A.? E é importante ressaltar, como historiadores, que quando a gente fala deste movimento que ocorre no século XVI, e se a gente for fazer uma ponte imediata com os tempos presentes, a gente está cometendo aí uma série de pecados enquanto historiadores, ignorando todo um processo de transformação do cristianismo que veio do século XVI até o século XXI. Ser cristão no século XVI, seja católico ou seguir alguma denominação, ser evangélico, vamos dizer assim, no século XXI, são coisas radicalmente diferentes. A religiosidade é outra, a concepção de divino é outra, as nossas relações dentro do mundo são completamente diferentes. Então é importante que as pessoas tenham isso claro, né? Que este homem do século XVI e nós no século XXI somos um outro, completamente estranhos um ao outro. Exatamente. Então vamos falar desse estranho homem aí do século XVI, né, C.A.? Essas pessoas, na verdade, elas são estranhas, mas elas já tinham, com relação à sua religiosidade e sua relação com a igreja, antes do século XVI já vinham experimentando uma série de inquietações, vou dizer assim, né? Em termos do mundo cristão. Exatamente. Ele já não era um mundo harmonioso, por assim dizer, né? Exato. Se a gente para pensar dentro do cristianismo neste momento, desde lá da cisão entre os papas, né, que se dividiu a igreja de Roma e a igreja do Oriente, né, já houve uma cisão dentro da cristandade, da unidade cristã. Então já não era uma coisa só. E aí você tinha uma série de pessoas, especialmente teólogos e até mesmo pessoas que não eram padres, mas que eram cultos e que estavam pensando a religião, a religiosidade e aquela cidade que eles estavam vivendo bem antes do século XVI. A gente pode dizer que algumas manifestações religiosas, de textos, de falas, vêm desde lá do século XIV. Com certeza. Já nesse momento se observava o crescimento das críticas à autoridade dos papas, dos bispos, né? A maneira como eles tinham controle sobre diversos aspectos da vida, inclusive da vida cotidiana, questões materiais da vida, né? Eles cobravam tributos e controlavam muitas questões. Essa participação muito forte da igreja na vida, com influência inclusive na administração das regiões, era criticado, assim como a própria vitalidade dos ensinamentos da igreja, né, que também eram colocados em dúvida nesse momento. Isso está ligado a um processo
também de fortalecimento das economias regionais, nacionais, dos grupos locais, né? Então você tem muita gente já no século XIV se mostrando inquieta, né? Incomodado assim, com esse poder e o papel que a igreja tinha nesse momento. Lembrando que, quando a gente está falando aí dessa igreja, recomendo que as pessoas reouçam, se não ouviu ainda, ouçam o episódio sobre história medieval, para entender que a igreja medieval era muito diferente dessa igreja moderna. A gente vai entender um pouquinho, né, ao longo do cast, o que a reforma protestante impactou também dentro da chamada igreja católica, né? Ou a gente vai chamar aqui do cristianismo, os grandes impactos e as grandes transformações desses humanistas, desses homens renascentistas aí nesse período. E você tem algumas discussões teológicas, que é um erro muito comum, que eu acho que é bem interessante a gente colocar aqui. Não é o tema, nós não vamos aprofundar o tema nesse episódio. Esse tema, que é o absolutismo, merece um episódio específico para ele. Provavelmente ano que vem a gente deve fazer alguma coisa sobre isso, mas é importante a gente ter isso crivado, que muita gente fala de uma igreja dominadora associando aí ao absolutismo. O que é interessante a gente ter em vista? Quem chegava aos altos cargos da igreja, isso vem acontecendo da Idade Média, e chegando mais próximo desse processo século XV, XVI, isso fica cada vez mais evidente, não eram os clérigos de origem popular. Não. Quem eram as pessoas que chegavam aos altos postos da igreja, os bispos, cardeais, arcebispos e papa, eram membros da nobreza. Exatamente. Então, quando a gente fala de uma dominação social e política da igreja, a gente está falando do mesmo grupo social que estava dominando o poder do Estado, que era a nobreza. Exatamente. Não é um conflito de classe. É uma discussão, de certa forma, começa ainda no século XIV num campo muito teórico, né? Então, assim, você tem esse grupo que está junto, que a gente poderia chamar da mesma classe, né? Sem entrar aí no mérito do que seria então uma classe, mas é um mesmo grupo social, ou muito próximo, né? Sim, que tem os seus conflitos, os seus interesses diferentes. Tem conflitos, né? E a gente está falando assim como se fosse homogêneo, mas assim, sempre lembrando que as características locais e tudo isso influencia muito como vai se constituir essas relações, né? As questões culturais também. Mas o argumento de que a igreja deveria ser um órgão espiritual e que seu poder devia ser muito mais espiritual vinha ganhando força, né? Como eu disse, quer dizer, então o Estado muito ligado ao Papa, as orientações papais, isso também em determinadas situações, em determinadas regiões gerava conflitos e inquietações também. Isso século XIV, né? Um momento então bem anterior da reforma em si. Exatamente. Só para a gente situar o nosso ouvinte aqui, temos então alguns movimentos anteriores ao século XVI, que, por exemplo, queriam traduzir a Bíblia. Queriam que a missa, por exemplo, eu falo isso para muitos meus alunos, viu, Beraba, da graduação, a missa, antes da Contra-Reforma, no século XVI, era praticamente um rito mágico, porque o padre rezava a missa de costas, ele não ficava de frente para os fiéis, e rezava a missa inteira em latim. Olha só. Então, quer dizer, a comunicação com aquela palavra, né, era muito ritualístico. E já tinha gente ali incomodado. As pessoas queriam falar para as pessoas. E aí isso já vinha gerando uma inquietação com a forma do rito. Isso vai ganhar corpo mesmo no século XV e vai estourar mesmo no século XVI, quando o que a gente vai chamar o romance, as línguas nacionais ou as línguas locais, as línguas populares, né, passam então a crescer e a ganhar cada vez mais importância, e estes teólogos querem então se comunicar com as pessoas, inclusive com a tradução dos textos sagrados para as línguas vulgares. Além dessa questão do rito e dessa necessidade que acaba, essa demanda, né, de uma maior ligação com essa crítica ao rito, há também a crítica às próprias posições, o comportamento do clero, né, a questão da corrupção dos padres com venda de indulgências, nepotismo, né, desregramento sexual do clero, né, situações que davam força às críticas, né. Exatamente, né? O que é interessante, então, voltar lá nas aulas do ensino médio, né? A questão da venda das indulgências, ela vai ter uma relação direta com as cruzadas medievais,
que era a venda do perdão antecipado, ou, né, em determinado momento, o perdão dos pecados e a redução da pena no purgatório. Então você podia comprar as indulgências, isso era vendido para comprar o seu perdão. E você tinha também uma questão que se acusava a falta de moralidade do clero, porque padre ia pro carnaval, né? Tinha o comportamento completamente diferente, porque, como eu já disse, nós já dissemos, a igreja medieval, a eclésia, é muito diferente da igreja moderna, que se institucionaliza de maneira muito forte. Então você tem essas crises aí de comportamento também, só que não é todo mundo ali que estava incomodado, é um grupo bem específico. O que é importante que a gente diga, tá? Quando a gente vai falar dos reformadores, você tem que ter em mente o seguinte: são homens ligados à igreja, formados dentro da igreja, teólogos, padres, e também os homens cultos, que eram devotos, que tinham estudado, tinham acesso aos livros, produziam textos. Quer dizer, é um grupo que está pensando intelectualmente essa questão da igreja e teologicamente, e depois isso vai chegar às populações. Aí, como as populações encaram ou não encaram isso, é um ponto lá para frente. Exato. Mas é bom deixar isso claro. Inclusive tem, depois, é uma discussão, se você pensar assim, a reforma e a política. Os reformadores principais eram conservadores politicamente, pregavam obediência ao Estado, aos reis e tal. As leituras que o povo fez, em certo sentido, em algumas situações, levaram a revoltas camponesas, né? Levaram, que já aconteciam antes, né? No final da Idade Medieval, já tinha momentos ali de revoltas camponesas também, grandes, mas enfim, né? São, como você disse mesmo, são homens intelectuais, né? Por assim dizer, que estão pensando tudo isso daí, escrevendo sobre isso. E antes do principal reformador mais conhecido, Lutero, né, que nós vamos falar aqui, nós tivemos alguns outros, né? Sim. Importante, Beraba, antes de você falar o nome desses outros aí, que inicialmente esta vontade de fazer alterações era alterar a igreja, não romper com ela. Ah, é verdade. Não se queria romper a santidade, não se questionava inicialmente a santidade do Papa, questionava que ele pudesse estar sempre certo, né, que talvez ele pudesse errar, mas não queria romper a igreja, não queria tirar ali aquela instituição. Exato. Queria se reformá-la internamente. Não existe um plano de criar uma outra igreja. Isso aconteceu por conta da conjuntura, a maneira como a igreja reagiu e a maneira como os reformadores reagiram às oportunidades que eles tiveram, às alianças políticas, às questões sociais. Tudo isso favoreceu esse rompimento. Mas, de fato, a ideia principal sempre foi essa, principalmente desses primeiros reformadores, de fazer uma mudança nas práticas, né, no geral, na organização da igreja, para que ela pudesse responder melhor, né, às demandas daquele período. E aí nós temos os dois que são muito famosos, né, muito reconhecidos reformadores, que foi o John Wycliffe, como você fala esse nome? E o John Hus. O John Wycliffe na Inglaterra e o John Hus na Boêmia. A atual Alemanha, né? A Boêmia é a da República Tcheca, né? Uhum. Onde é a atual República Tcheca. Eles, de certa forma, foram dois intelectuais que atacaram essas práticas da igreja de uma forma culta, né? Eles acabaram criando formas, interpretações, né, da religiosidade que podiam ser consideradas heresias, né, assim, de tão diferentes que eram, né. E você pegar bem aí, é uma discussão até para um outro momento, quando você pega movimentos importantes na igreja aí no período medieval, né, a gente tem, por exemplo, um São Francisco de Assis, né, Isso. Que pregava, ele era um herege, era um movimento herético que foi incorporado pela igreja, né? Exato. E foi ali trazido para formato das suas ordens, né? Então essa igreja que a gente está pensando, a igreja, tanto a igreja medieval e também a igreja moderna e até a igreja católica contemporânea, né, assim como o cristianismo, nunca é uma coisa só, é plural, no sentido que você vai ter, por exemplo, um franciscano, um diocesano, um augustiniano, um jesuíta. Parece que eles são completamente diferentes um do outro. Exato. São muitas formas de interpretar e de viver essa religiosidade aí que vão ganhando legitimidade. Voltando aos nossos reformadores, o John Wycliffe, por exemplo, ele tinha como ponto central da sua argumentação
da sua proposta de mudança a questão de que a salvação só viria por meio da fé. Era concedida para aqueles que tinham fé. Isso que era um dom distribuído por Deus, que não estava, e isso é importante, não estava condicionado à participação nos ritos da igreja, ou mesmo no recebimento dos sacramentos. Né? Dessa forma, então, quer dizer, é uma forma de tirar uma questão importante da igreja, que inclusive teria semelhanças depois à reforma com o que foi pensado pelo Lutero, né? Essa coisa da relação individual, quer dizer, você vai ter uma fé, e essa fé é o que vai te salvar, independente de você ter ou não a ligação com oficial, por assim dizer, com os ritos da igreja, né? Com os sacerdotes e tudo mais. Quer dizer, isso aí você acaba questionando a autoridade espiritual da igreja, né? E acaba também tirando um pouco da justificativa ou da legitimidade que ela tinha, por exemplo, para acumular riquezas, para ser uma instituição tão forte como era. Porque se ela fazia todos aqueles ritos e seria uma intermediária, né, entre os homens e Deus, né, ela não precisaria acumular tantas riquezas como ela vinha acumulando até então. Eu até acrescentaria, né, uma intermediária entre a vida terrena e a verdadeira vida. A verdadeira vida. Que era a vida pós a morte. Quer dizer, então, quando você tem na Idade Média, né, até um texto do Legoff muito bonito, quando ele fala da questão dos cemitérios, né, que os cemitérios passam a circundar as igrejas, que a igreja passa também a fazer o intermédio entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então, se você fala para o caboclo, olha, você não precisa ir na missa, não precisa ir na igreja, basta você ter fé que você vai se salvar, ou que você está predestinado à salvação pela sua fé, e aí? Pois é, isso é um problema sério. O outro reformador, John Hus, tentou lá na sua cidade, em Praga, fazer essas mudanças, propostas parecidas com a do Wycliffe, mas ele foi queimado na fogueira em 1415. Não teve muito sucesso, não. Mas as ideias dele, o movimento criado por ele, né, na Inglaterra também, acabaram preparando um terreno para o êxito das reformas que viriam no século XVI, protestante, que a gente está chamando de reforma protestante. E no final do século XV, no ano de 1483, nasce Martinho Lutero, que é a tradução, né, do nome alemão aí, né, provavelmente. Exato. A versão do... Eu não sei a versão alemã. A versão alemã deve ser... Engraçado. Tô lembrando assim. Que tem um vídeo que fala disso. As palavras em todas as línguas em alemão, né? Em alemão sempre é uma coisa assim absurda. Enfim, deixa pra lá. Mas é o Martinho Lutero, né? Então está aí o senhor Martinho Lutero, nasceu em 1483, né? E é uma figura importante porque é aquilo que o Ceará falou, né? Ele era um homem formado na igreja, né? A gente vai falar bastante do Lutero, obviamente, que ele é um grande símbolo, mas a reforma não foi só por causa dele. Lógico, era um movimento interno que já aconteceu dentro da igreja e que ele foi colocado como um símbolo. Exato. A gente colocou, por exemplo, 2 que vieram antes, mas que tinha outros movimentos, depois movimentos camponeses, né? De gente que estava contra a igreja, contra os padres. Enfim. Mas, Beraba, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você acha que se tivesse uma escola sem partido, o Lutero teria feito a reforma? Ué, claro que não, cara. Não pode, né? Ele ia tá fazendo doutrinação dentro da igreja. Literalmente, né? O doutrinador, que absurdo, falando contra Deus, cara. Nossa, meu Deus. É um comunista esse Lutero aí, viu? Certeza. Enfim, não. Aí, tá vendo? Não falar isso é perigoso, não pode. Esse podcast aqui, no contexto de escola sem partido, eu não sei não, mas eu acho que a gente tá bem... Bom, não. Vamos lá. Não tá na escola, é um podcast, cara. Escuta aqui. Não tem audiência cativa aqui. É verdade. Não, pior que tem audiência cativa, mas a pessoa escuta por livre e espontânea vontade. Mas enfim, o Lutero, ele era filho de camponeses, Aí tem aquela coisa da biografia, né? Ele nasceu pobre, se construiu sozinho e blá blá blá. Enfim, né? Conseguiu algum tipo de ascensão social, colocou o Lutero para estudar, né? Ele fez uma carreira, né, destacado teólogo, né? E um grande conhecedor da Bíblia enquanto ele esteve na universidade. E ele
pesquisou e pensava nessa questão da relação entre a fé e a razão, né? Que essa vem da tradição São Tomás de Aquino, né? Isso. Existiam duas grandes correntes que estavam sendo discutidas nesse período, né? Uma que vinha de Santo Agostinho, lá do século V, e a outra que vinha de São Tomás de Aquino, do século XII, que junta Aristóteles com a fé cristã, que é o São Tomás de Aquino, e aquela tradição da igreja agostiniana lá de trás, e as duas conviviam e elas entram em choque aí no século XVI. E então esse era o Martinho Lutero, né? Um grande pensador, um intelectual desse momento aí. Como a gente disse, não é tudo um movimento, mas ele acaba se tornando uma figura protagonista na medida em que ele faz, né? Toma uma atitude de rompimento que é uma atitude de rompimento que tem sucesso, porque se ele tivesse também sido queimado na fogueira logo depois, não sei o que teria acontecido, mas ele conseguiu apoios, né? Mas vamos contar essa historinha aí, Cé, como é que foi? Vamos lá, né? Então, o Lutero era professor, e ele começa então a questionar uma série de questões que ele via, essa inquietação que a gente falou, da questão da vida das indulgências, moralidade do clero. Então ele passa a questionar isso, né? Até inclusive o fato dos padres não poderem constituir família, também era uma inquietação que ele tinha. E ele passa então a publicar suas 95 teses. Ele escreveu de forma manuscrita, 2 tipógrafos pegaram isso, passaram isso para forma impressa e começou a ter uma difusão. E ele começou a aumentar suas pregações e também produzir outros livros, até que ele é chamado em Roma para se negar tudo que ele tinha escrito e falar: olha, foi mal pelo vacilo, eu vou desdizer tudo que eu disse, não é? Só que não, ele reafirma o que ele diz, né? Tem uma frase, né, famosa, né, nesse momento que ele foi chamado a Roma. Na viagem já recebeu apoios, né, da multidão, bom, enfim, né, aquela coisa também de construção do mito, né, do Lutero. Ele teria dado uma resposta que ficou famosa, né, que ele disse o seguinte, abre aspas: se eu não estiver convencido de erro pelo testemunho das escrituras ou pela razão clara, não posso me retratar-me, nem me retratarei de coisa alguma, pois não é seguro nem honesto agir contra a própria consciência. Deus me ajude. Amém. Então, quer dizer, aí foi o momento que é o que você está falando aí, né? Que ele não desdisse nada. Sim, ele tinha a convicção, né, do que ele estava fazendo ali, e ele depois recebe apoio do príncipe. Porque o Sacro Império Romano Germânico, ele tinha um imperador, só que ele era dividido em vários... Era um reino medieval, em plena... Medieval no sentido, feudal, isso, vamos dizer assim. Você tinha lá uma federação praticamente, né? Um imperador, mas esse imperador apitava pouco dentro dos outros principados. E o Lutero, então, em Wittenberg, passou a ser protegido pelo príncipe local. Isso foi crucial, né? Ele conseguir apoio desse príncipe e angariando mais apoios, porque à medida em que ele fez essa afronta à igreja, né? Essa coisa de pregar as 95 teses, né? Afixadas na porta do castelo e Wittenberg, tudo isso representava uma ameaça à vida dele, né? Aí ele foi procurar esse apoio e conseguiu manter-se vivo. A igreja, isso 1517, ela só vai começar a tomar atitudes mais drásticas alguns anos depois, né? Por exemplo, ele foi convocado em Roma, já era 1521, né? Já era um momento que ele tinha conseguido, nesse tempo, divulgar bastante a sua doutrina e conseguir muitos apoios, porque, como a gente disse, já existia essa inquietação, esse problema com as práticas da igreja em muitos níveis, né? Esse incômodo com os ritos, incômodo com a forma de encarar o poder da igreja, o poder do Papa, cobrança de impostos, acúmulo de riquezas, tudo isso era muito criticado e muito inquietava muitos setores sociais, e aí ele conseguia, com sua doutrina, seu jeito de enxergar o cristianismo, conseguia angariar muitos apoios. E nessa questão ele passa a fazer um dos atos que ele ficou bem conhecido, que foi a tradução da Bíblia, que ele vai e traduz a Bíblia, mas uma versão grega da Bíblia para a língua local. E cria uma tendência, né? Porque isso depois vai acontecendo de maneira geral. E graças também, a gente não pode esquecer, né? A invenção da imprensa, né? A reforma está muito ligada a isso, né? Sim, Gutenberg lá no século XV, inclusive o primeiro livro impresso por ele foi uma versão da Bíblia. Só que tem uma coisa interessante, que até um historiador inglês, Peter Burke, vai mostrar pra gente, que teve traduções da Bíblia anteriores à do Lutero. Na Holanda se teve uma tradução da Bíblia para a língua vulgar alguns anos antes de Lutero. Então era um movimento que estava acontecendo na Europa,
Então já passou a ter gente traduzindo a Bíblia ali um pouco antes. E a imprensa foi fundamental para a difusão. Inclusive o Lutero até dizia que a imprensa foi, na verdade, uma dádiva de Deus dada aos homens para difundir a palavra. E aí até criou-se um mito, até a historiografia mais recente discute isso, né? Se foi a imprensa que foi responsável pela difusão da reforma, ou se foi a reforma que disse que a imprensa que poderia ter sido isso, né? Sendo que, quando a gente vai olhar mais de perto, a gente vai ver o que a gente vai chamar de reforma aí. O processo foi bem lento, de século, mais de século, para se expandir. Eu acho que é difícil, é uma discussão que não leva muito para muito lugar, porque como é que a gente vai determinar qual que foi mais importante, né? Existe uma discussão também muito importante, feita por muita gente, né, na história, né, nas ciências sociais gerais, que é essa da relação entre capitalismo e o protestantismo, né? Quem incentivou o quê, enfim. A gente até vai falar um pouco sobre isso mais pra frente, né? Mas não dá pra saber. E até a questão da imprensa é importante a gente colocar, Beraba, que só pra concluir aqui, que é legal, interessante, porque você parar pra pensar no impacto do texto escrito, impresso, no século XVI. Claro. O mar de analfabetos que existiam. Exatamente. Então, tem um poder, assim, que tá além, tá as palavras além disso tudo, mas simbolicamente, né, muito importante. E aí, essa questão, como o Lutero, né, está falando da tradução da Bíblia, ele tinha, já nas 95 teses, defendido essa convicção de que a fé é o único meio de salvação, né, e ligado a esses outros movimentos anteriores, a questão do conhecimento da Bíblia era uma situação importante. Então ele também insistia nisso. Toda pessoa podia descobrir o sentido da Bíblia sem a ajuda dos padres. E aí, então, por isso, conhecer a Bíblia, interpretá-la, né, fazer, né, então, esse exercício de tentar encontrar um sentido da sua relação individual com Deus, né? E aí, viu, ouvinte, guarda essa informação, porque depois eu vou tirar um coelho da cartola aqui em relação a essa informação que o Beraba acabou de passar. Agora, C.A., uma coisa importante do luteranismo, do Lutero, né, da teologia do Lutero, essa coisa da fé. Então, é a fé dada por Deus e tal, mas e aí como é que o indivíduo ia saber se ele tinha fé? Que é uma questão importante. Será que a minha fé é suficiente para ser salvo ou não, né? Pro Lutero isso acabou ficando como uma coisa assim, é uma busca, né? E isso é essa busca que já vai ser um sinal de que havia um favorecimento de Deus e que possivelmente você conseguiria a salvação. Então era um momento de estar sempre aperfeiçoando a fé por esse autoconhecimento e o conhecimento da palavra e da essência do que seria ser um cristão. Então todo homem já estaria predestinado ao céu e ao inferno, né? Nesse sentido. Era preciso só encontrar os sinais, buscar esses sinais para chegar nesse local preparado por Deus. Será que deixar copos d'água espalhados por acaso é um sinal de salvação? Não sei se é. Por que você está falando isso? É o tipo de piada que a gente vai ter que cortar aí? O que é? Não, cara. M. Night Shyamalan. Sinais com o Mel Gibson. Sinais. Não. Essa piada foi muito ruim, tão ruim que eu tive que tão explicar, ruim que eu nem peguei, cara. Esse filme é muito ruim, cara. Não, você quer fazer piada de filme ruim? Faz do Schwarzenegger, filme assim. Não, mas posso falar uma coisa? Esse filme teria sido brilhante se ele não mostra o ET. Também acho. Se aquele ia ser um filmaço, cara. Mas enfim. Puta, ia ser fantástico. Mas tudo bem, vamos lá, vamos voltar. Então, muito bem. Sem que Lutero tivesse a intenção, ele começou a reforma, né, cara? Então, era uma coisa que ele estava lá nos seus escritos dizendo, eu vou fazer a reforma agora em 1517. Não, ele teve essa coisa das 95 teses, que a gente está falando sempre aqui, né, que ele pregou lá na catedral, tem a ver com um embate, um problema que ele teve com um monge que passava lá pela sua cidade vendendo indulgências, né? É um arcebispo que passou por lá para construir a Basílica de São Pedro. Exatamente. E aí estavam tentando vender as indulgências para arrecadar dinheiro, arrecadar fundos para a construção da Basílica de São Pedro. Inclusive era o arcebispo Alberto. Isso, exatamente. Então, era uma situação, ele já vinha com todos os seus estudos e falando, né, da questão da fé. E aí, nesse momento que ele teve esse embate direto, né, com aquilo que ele mais combatia, ele aproveitou para fazer a crítica direto, né, não só da venda de indulgências, como uma prática corrupta, mas também da suposição, né, da teologia frágil, né, que sustentava, na visão dele, a fé cristã católica naquele momento.
Um dos pontos também que ele vai colocar em xeque, que vai ser ali extremamente importante ali naquele contexto, que é o milagre da transubstanciação, que era o pilar da fé cristã naquele momento, né? Quer dizer, é o ato do corpo e do sangue de Cristo, né? A comunhão. Ele questionava isso, ele falava que a comunhão era um ritual mágico, né? E que não era fé, era magia. Então isso não tinha nada a ver com o ato da fé. Exato, né? Criticava então essa apropriação mágica que separava exatamente, que na visão dele não era uma demonstração de fé, era um rito que perdia o sentido, né, para ele, justamente por não ter essa ligação espiritual do indivíduo com a fé. As imagens dos santos também ele questionou, né? Isso, questionou muito, como idolatria. A questão da adoração às imagens dos santos, quer dizer, não deveria haver intermediário entre a vida terrena e o mundo extraterreno, né? O céu. É direto, a ligação é direta. É direta, você fala com Deus e pronto, né? Não existem intermediários. E, de certa forma, então, iniciada a reforma que floresce sobre o ressentimento de muitos líderes locais que viam a intervenção papal como uma intervenção estrangeira nas suas terras, a questão da cobrança de impostos, né? Isso tudo vai levando o aumento do apoio do Lutero, né? Até que esse movimento ganha repercussões em diversos locais da Europa, né? Exatamente, né? Então você vai ter aí outros grupos que vão passar a abraçar isso e, inclusive, até por um viés um pouco diferente do que o Lutero tinha planejado inicialmente, que foram lá os chamados anabatistas. E olha que interessante, Beraba. O que eles começam a dizer? Eles começam a questionar a ordem social. Que até então foi apresentado como uma ordem natural das coisas. Então eles começam a dizer o seguinte: olha, nós teremos a vida no paraíso, mas nós não precisamos comer o pão que o diabo amassou com as nádegas na terra, né? Então nós temos que ter direito também à terra. Era uma, pode-se dizer, uma corrente mais radical, né, da reforma, né? Quer dizer, eles viam essa... Não é uma liberdade. Eles viam que a liberdade espiritual seria uma justificativa para que eles fizessem suas reivindicações de liberdade social, econômica, até correndo o risco de ser anacrônico, assim, né, de liberdade, né? No sentido de liberdade que eles tinham para aquela época lá. Quer dizer, buscando então, né, os anabatistas aí, a partir dessa interpretação, isso era um problema sério. Até porque, como, não sei se eu já disse aqui, mas na corrente principal da reforma protestante, os seus principais líderes, eles apoiavam em geral as autoridades políticas estabelecidas, né? Príncipes, magistrados urbanos. Eles pensavam a liberdade, esses reformadores mais tradicionais, pensavam a liberdade humana como um conceito espiritual, não social, né? Você vai se libertar das suas amarras espirituais e vai ter um contato direto com Deus e vai ser um bom cidadão, um cidadão obediente, uma pessoa que cumpre as hierarquias, que obedece às hierarquias e vive. Mas nesse caso aí dos anabatistas, a ideia foi subvertida até por conta, né, de toda uma situação social e econômica que a Europa vivia nesse momento de crise, né, uma expansão de aumento popular em meados dos princípios do século XVI, inflação, redução de emprego, baixos salários, né, isso afetando diretamente a vida dos pobres. Tem rebeliões camponesas, tem todo um terreno fértil para que esse tipo de interpretação ganhe força. Na região que a gente conhece como Alemanha, né, Beraba? Na Alemanha, exatamente. No Sacro Império Romano Germânico. Isso é importante mencionar. E aí o que acontece então com essas pessoas lá no sul da Alemanha, Beraba, que começam ali a fazer essas reivindicações e começam a tentar levar a cabo essas reivindicações? Não era só ficar falando. Eles partiram para ação. O que acontece? Então, Beraba, o que aconteceu foi o massacre dos anabatistas, daquele grupo que se rebelou contra a situação social ali no sul da Alemanha. As autoridades do Sacro Império Romano Germânico, mesmo aquelas autoridades que apoiavam o Lutero, não toleraram esse tipo de ação, esse tipo de movimentação, essa revolta camponesa, tal com as jaqueries que aconteceu no período medieval.
né, que eram as reformas, no caso já que reis eram urbanos, mas também rurais, quer dizer, porque os camponeses também em determinados momentos reivindicavam quando estavam passando fome, né, quer dizer, as pessoas não são passivas o tempo todo, né, quer dizer, a gente generaliza às vezes a explicação, fala em 5 segundos de um século, depois fala 2 horas de um ano, quer dizer, como se como em muitos séculos tivesse acontecido muitas coisas e variáveis. Essa é uma questão da narrativa histórica, né? Essa é a discussão da teoria da história. Mas o que você vai ter então ali naquele momento? As autoridades mandam tropas e há um massacre de em torno de 100 mil pessoas foram mortas pelas autoridades do Sacro Império Romano Germânico. E aí, Beraba, é hora do plot twist aqui. Pois não. Né? Lembra que eu pedi para as pessoas guardarem aquela informação que você deu de que o Lutero apoiava que as pessoas lessem a Bíblia? Então ele volta atrás. Quando acontece essa questão, ele fala, olha, mais ou menos, a leitura livre da Bíblia não é bem por aí. A leitura livre da Bíblia, sem a devida orientação de alguém que tenha estudado e tenha sabedoria e tenha uma iluminação divina, não pode ser feita de maneira direta. Precisa sim de um intermediário. Porque esta ideia protestante de que todos devem ter acesso irrestrito e universal à Bíblia só vai retomar com muita força no século XIX, período de missões cristãs para a África, por exemplo, para as Américas, e aí você tem o acesso mais livre à Bíblia. Influência muito forte também dos Estados Unidos. Mas aí no século XVI, quando você tem essa revolta popular, Lutero volta atrás e diz então que não é para todo mundo ler a Bíblia. A Bíblia tem que ter um acesso intermediário a ela. Né? E reafirma a ideia de que a igreja deve ser submissa ao Estado. E que o fiel também não deve ir contra a autoridade estatal. Exato, né? Aquilo que eu disse há pouco, né? De que há então esse contraste entre os reformadores que são autoritários, ou que defendem essas autoridades, né? E as lideranças populares, porque eles já tinham suas demandas, eles queriam liberdade, queriam comida, né? E fizeram em sua interpretação radical daquilo, né? Então, realmente, você tá vendo? É uma questão que a gente tá falando de religião, né? E mudanças em práticas religiosas e fé e tudo, mas são homens, né? E a fé e a religião, ela tá envolvida aí como uma forma de coesão social, né? Mas também, então, acaba tendo repercussões na política, né? Nas formas de estabelecer as hierarquias, o funcionamento da sociedade como um todo, né? Outro que ficou famoso, né, Beraba, depois do Lutero, que a gente falou bastante, aí ocupou um espaço grande no programa, das ideias que foram se difundindo, que chegam a ele, né, e que ele vai fazer uma interpretação diferente em alguns pontos, muita similaridade, mas também tem pontos diferentes, é um tal de John Snow, né? Quer dizer, João Calvino. Sim, João Calvino. Dá para dizer que o sucesso da reforma fora da Alemanha é bastante devedor da obra do João Calvino, né? Que era um teólogo francês que viveu entre 1509 e 1564, sendo, portanto, razoavelmente mais jovem que o Lutero. Evidentemente, então, ele tinha contato com as ideias do Lutero, ele conheceu, né, os seguidores franceses do Lutero, conheceu a teologia dele, né, praticou por um tempo a difusão dessas convicções, e o Calvino, ele é muito reconhecido por ter, depois de um tempo ter sido expulso, né, ter ido morar em Genebra, né, na Suíça, e naquele momento, junto com seus aliados, ter estabelecido uma comunidade, né, protestante, muito fortemente baseada em um tipo de comportamento bastante rígido, uma disciplina rigorosa de vestuário, de costumes sexuais, do comparecimento na igreja, né, de forma até inclusive de organizar os negócios comerciais, com castigos corporais, comportamentos que eram considerados pecaminosos, né? O trabalho diligente, né? Desgraça. O trabalho diligente, exatamente. E o Calvino, ele tinha também essa coisa da salvação pela fé, né? Pelas obras também, né? Da fé e obras. Isso. Isso vai ser importante, né? Também. Os seus atos também te levavam à salvação. Isso, então quer dizer, apesar que o homem estivesse, na visão dele, já predestinado à salvação da nação, ele não tinha como conhecer antes, né, sua sorte.
que ia acontecer, né? E a salvação se expressaria por meio de suas ações. Exato. Então, para que ele tivesse uma possibilidade de salvação, ele tinha que manter, né, uma retidão, tanto o homem como a mulher predestinados. Ele devia ser, então, um homem com comportamento irrepreensível, assim, né? Sem manchas, ou tentando evitar totalmente qualquer ato pecaminoso, né? Então, esse acabou sendo um dos principais. O Lutero, evidente, e o Calvino e os dois acabaram sendo os principais divulgadores e que levaram à expansão do movimento de reforma pela Europa. Sim, exato, né? Porque até os calvinistas, né? Eles, seguidores de Calvino, por exemplo, na França eles ficaram conhecidos como os huguenotes. Isso. E na Inglaterra ficaram conhecidos como puritanos. Os puritanos. Isso tem... Bom, a gente nunca fez um episódio de Revolução Inglesa, né? Mas tem uma importância. Falamos disso no episódio sobre a Revolução Industrial. Ah, é verdade, certo, tá vendo? Tô precisando ouvir mais. Tem um bloco lá que a gente fala um tempinho legal aí, porque na edição, eu fiz a edição, eu lembro. Ah, é verdade. Não, esse eu tô precisando fazer uma maratona, reouvir tudo aí de novo, cara. E esses grupos evidentes, essa questão da participação, dessa vida regrada, desse trabalho diligente, isso tem a ver com... acaba levando uma acumulação de riqueza, são pessoas que se tornam comerciantes, que têm papel importante na economia, né? E vão ter também uma participação política relevante nesses ambientes que eles vão crescendo, né? Em número, em participação, em número, importância, né? Relevância social. E o Calvino morre no dia 27 de maio de 1564. Teve uma vida aí longeva, né? Sim, é verdade. O genebrino Calvino. Então, não foi só essas linhas calvinistas e luteranas que se destacaram, né, por assim dizer. A gente tem também a reforma inglesa, né, que está ligada a uma história muito romântica, que é o fato do Henrique VIII, que ele queria se separar da mulher, e porque ele precisava de um herdeiro, homem, né, aquela história toda. Lá para meados de 1500, década de 1520, né, ele precisava desse consentimento papal para separar, não conseguiu. E aí, em 1529, depois de uma série de negociações e discussões teológicas, né, o Henrique VIII conseguiu convencer o parlamento a reconhecê-lo como líder, né, da igreja que passou a ser conhecida como a igreja anglicana, a igreja que se apartou da igreja católica na Inglaterra. É interessante, né, que a separação com os papistas, como os ingleses chamavam, os seguidores de Roma, né, a questão do casamento, ela acabou ficando muito mais como algo simbólico do que algo do ponto de vista político, era o que interessava de fato, né? Uhum. O que o Henrique VIII queria ali, na verdade, era na centralização, porque eles estavam provendo do Estado ali inglês, né, no curto período absolutista inglês que vai existir, era romper mesmo com a influência de Roma dentro da Inglaterra. Exato, é aquilo que eu falei, os ressentimentos, né, desses líderes políticos que viam, quer dizer, estavam subordinados a decisões muito longínquas, né, feitas pelo Papa em Roma. Então, nesse momento, não existe nacionalismo, mas está começando a surgir esse espírito. Tem esse incômodo, né, de ver um estrangeiro dizendo o que ia ser feito ali no seu país, né. E você tem uma outra questão também que é de fundo, a gente acabou nem mencionando, mas, por exemplo, no Sacro Império Romano Germânico, a dinastia do imperador era Habsburgo. Na Espanha, que no século XVI era a principal dinastia, eram os Habsburgos. Os Habsburgos tinham muita influência e ascendência dentro de Roma. E os Habsburgos eram inimigos dos ingleses, né, da casa inglesa e dos franceses também, né? Então você tem ali dentro de um jogo internacional uma tentativa também ali de frear o poder desses Habsburgos, né? Esse conflito que vai permanecer. E aí, tanto é que a esposa do Henrique VIII, que ele se divorcia, é a Natalie Portman ou a Scarlett Johansson? É a Natalie Portman. A Natalie Portman, né? Que era de Aragão, né? Exatamente. Esse filme, A Outra, né? Ela era a princesa de Aragão. Quer dizer, o reino que forma ali a base do que vai ser a Espanha, na Castela e Aragão. Então você tem ali dentro das influências do poder da dinastia, que vai ser muito importante, né? Dessa nobreza que não tem uma territorialidade. Essa nobreza, ela é móvel. O que eu tô querendo dizer com isso, né? A nobreza não necessariamente se identificava com a sua... eu sou da nação inglesa. Não, mas sim com a sua tradição, a sua linhagem. Então se o Henrique VIII, por exemplo, nasceu na Inglaterra, mas ele pudesse ser o sucessor da Espanha, ele ia para a Espanha e assumir o trono lá.
Quer dizer, não tinha muita... Essa questão vamos chamar de proto-nacionalismo. O que importava mesmo eram as alianças e a dinastia, que a territorialidade era móvel entre essa nobreza. Exato, então é isso, esse proto-nacionalismo está atuando também nessa questão, gerando esses ressentimentos, esses incômodos. E tanto que, se a gente observar que quanto mais próximo de Roma, menos sucesso tinham as ideias, né, protestantes do Lutero, do Calvino, né, por exemplo, na Espanha tem essa questão das dinastias que o C.A. falou, que colaboraram para o não sucesso do protestantismo ali, e na Itália, além de não ter um apelo popular, a igreja perseguia qualquer um que fosse lá para a praça defender as ideias de Lutero, então ali ficava bem difícil, então não houve também uma grande repercussão entre as cidades-estados italianas ali nesse momento. Circo. Um esgoto vivo. Compra-se de tudo, sexo, salvação. Tem bordéis só para clérigos. Uma igreja mostrava as 30 moedas que Judas recebeu. Quem as beijava ganhava 100 anos de indulgência. Você acha que é só Roma que existem relíquias assim? Mas falam até do Santo Padre, que ele ama o poder. Tem uma questão interessante, Veraba, sobre a questão da reforma anglicana, vamos colocar assim, né? O rompimento da igreja inglesa com a igreja de Roma, é que o rito, a estrutura interna da igreja inglesa, até mesmo do ponto de vista teológico, vai se manter praticamente igual, com pequenas variações à igreja católica, até o século XVII, quando o Oliver Cromwell chega ao poder, né? Depois da Revolução Puritana, em 1648, e aí há uma modificação na estrutura da igreja anglicana, mas até lá você tem uma estrutura muito parecida. Vou até deixar indicado um texto aí muito bom do Christopher Hill, O Eleito de Deus, que é um texto que ele fala sobre o Oliver Cromwell, e aí ele vai explicar direitinho como é que era essa igreja, como era a questão da divisão de terras, como é que isso se altera depois no governo do Oliver Cromwell. Então, dessa vez tem bibliografia toda vez agora tem bibliografia na fonte, viu, gente? Você escuta a gente há muito tempo, às vezes a gente prometia, não tinha, agora não falha mais. Então é isso, né? Realmente é interessante, né, de pensar essa reforma inglesa que tem umas motivações diferentes e uma discussão teológica que acaba acontecendo posterior, né, à transformação. Quer dizer, existe esse espaço para questionamento do quão protestante seria, né, a igreja anglicana de fato, né, já que ela mantinha essas estruturas, esses ritos, e ela vive uma situação muito mais derivada de problemas políticos do que necessariamente teológicos, né? E nós falamos, né, do Lutero, do Calvino e da questão anglicana que se destacaram. Só que, para você, ouvinte, ter uma noção, nós destacamos esses três, normalmente os livros didáticos destacam esses três, né, no nosso memória histórica construída acerca deste movimento do protestantismo, acabam então aparecendo dois nomes e um movimento que está ligado ao rei da Inglaterra, Henrique VIII. Mas só para você ter uma ideia, em 1529 aconteceu um colóquio na cidade de Marburgo, que reuniu os principais líderes reformadores protestantes daquele período. Vou ler para vocês os nomes, só para vocês terem uma noção, para achar que não foi só uma questão que envolveu apenas um homem, o Lutero, ou só o Calvino posteriormente, ou só o rei da Inglaterra, mas que era uma síntese do que a gente já falou também, né, que esses reformadores vinham de vários pontos dentro da própria igreja e acabam eles criando então o cisma, uma ruptura com o Papa em Roma. Então, o Martinho Lutero, Justo Jonas, Felipe Melanchthon, André Osiander, Estevão Agrícola, João Brentz, João Ecolampádio, Urico Zwinglio, que foi um teólogo muito importante nesse movimento, Martin Butzer e o Gaspar Edgio. Então, são esses teólogos que, como você disse, já vinham bebendo aí nesse movimento cultural, essas críticas que eram feitas à igreja desde antes,
ganharam força desde Lutero, né? Você pegou o Zwinglio, por exemplo, que você citou aí, já tinha feito uma série de reformas em cidades da Suíça, até antes da chegada do Calvino, né? O Calvino vai ganhar destaque, inclusive depois da morte do Zwinglio, né? Exato. Então, essas pessoas todas mostram que é isso, né? Um movimento amplo que está baseado numa satisfação anterior e forte, um ressentimento, né, por assim dizer, muito grande com as práticas religiosas e a busca. Uma busca que é motivada, a gente não pode esquecer também, é uma situação que vem de outras esferas do pensamento, da convivência humana, né? O próprio esgotamento, os problemas econômicos, sociais, a questão do desenvolvimento do humanismo, de outras formas de pensar o mundo também, que vem surgindo ali a partir do século XV também. Tudo isso influencia e é influenciado depois também por esse movimento religioso muito importante da Reforma, né? Todas as pessoas. Exatamente, né? Até tem um livro que está ali no balançar desse movimento, dessas repercussões, dessas crises todas, que é a Utopia, do Thomas More. Exato, é verdade. É um mundo novo, né? Tem aquela coisa do... E que acabou servindo como crítica também, uma situação que é a situação do milenarismo, né? Não sei se você já ouviu falar. A ideia de que os homens, é mais ou menos isso, né? Os homens iam ser Deus, Jesus ia voltar em algum momento, né? E a Terra, a gente ia viver de novo tempos de glória, que ia ser então um paraíso na Terra, mais ou menos isso. E aí o que nós tínhamos é que muita gente começou a criticar a ideia dizendo o seguinte: bom, se Jesus vai voltar, quem está no lugar agora de Jesus é o demônio, né? É o anticristo. Né? Então o Papa é o anticristo, é alguém que está, né? É alguém que está impedindo a vinda de Jesus. Então nós temos que lutar contra essa estrutura que não é cristã, temos que esperar a chegada logo desse momento, temos que preparar a chegada, a volta de Jesus, né? E eliminando a corrupção, eliminando o que tinha de ruim nas práticas religiosas até então. O Papa era chamado de a prostituta da Babilônia, né? Principalmente pelo Lutero. Não, e o Lutero também tem um outro texto, obviamente que ele foi relançado, esse livro foi relançado num contexto bem específico. O Lutero tem um livro que ele escreveu em 1519 chamado Dos Judeus e Suas Mentiras. Uhum. É um panfleto, é um livreto, acho que se eu não me engano são 30 páginas. Vocês acham, se eu não me engano, a URGS disponibiliza esse livro gratuitamente. Inclusive ele foi reeditado nos anos 30 pelo Goebbels, na Alemanha, na qual da primeira à última página ele massacra os judeus. Uhum. Né? Inclusive acusando os judeus da decadência da fé, da Europa naquele momento. Caramba, pra você ver, né? Bom, muito bem, C.A., mas a gente tá falando de mudanças estruturais e mudanças que ocorreram em diversos planos, né? Que estão ligadas à reforma, mas existe também um movimento na reforma, né, que é um movimento encabeçado tanto por protestantes como por católicos, que vai tentar transformar o comportamento do que a gente vai chamar aqui de povo, né, para ser assim bem simples. Sim, né, e é bem interessante isso, para o nosso ouvinte ter claro que, obviamente, que a Igreja Católica também passa por um processo que a gente vai ficar conhecido como Contra-Reforma, agora sem if, com 2 R's. Isso. A Contra-Reforma, que vai ser uma reação teológica de práticas políticas, mas a gente vai deixar isso aí para um outro momento, mas é importante saber que os reformadores que estavam dentro da igreja e que não quiseram romper com a igreja, eles trabalharam para ver uma reforma interna, e ela veio, né, num contra-ataque ao cisma protestante, às visões protestantes, e ambos, tanto católicos quanto protestantes, passaram a se preocupar, talvez pela primeira vez, com as práticas religiosas das populações em maior escala, o que a gente pode chamar de cristianismo popular. Uhum. Muitas das práticas que eram tidas como populares acabavam misturando muito itens considerados sagrados com situações profanas, né? Então, quer dizer, festas em que havia uma proximidade, uma intimidade com os santos, ou com questões religiosas, que esses teólogos queriam que elas fossem levadas mais a sério, né? Não fossem motivo de escárnio, de piada, né? Às vezes até coisas que hoje em dia parecem pra gente simples, como uma encenação da paixão de Cristo. Simples no sentido que, assim, é lógico, né? Envolve toda aquela emotividade, tudo, né? Que muitos acreditavam que aquilo era desrespeitoso, né? De maneira geral, eles temiam isso, né? Essa
festas em geral. Era mais um discurso moralizador, né? Um discurso moralizador que ele passa a ter dentro, tanto os protestantes quanto os católicos, eles querem moralizar o Joãozinho, a Mariazinha, o homem comum, né? Você tem aí textos como A Civilidade Pueril, do Erasmus de Roterdã. O Erasmus, a gente não falou do Erasmus aqui, o famoso Erasmus de Roterdã, mas ele foi figura central no processo, porque várias das suas obras inspiraram reformadores, tanto católicos quanto protestantes, inclusive esse Civilidade Pueril. Aí começam a surgir manuais nesse período também, tentando educar a população, como eles deveriam agir em público, como deveriam agir em privado, como deveriam agir na mesa, como deveriam dormir. Então esse tipo de comportamento moral quer se impregnar. A reforma, ela também teve uma característica de que não se queria reformar apenas teologicamente a igreja, mas também queria se reformar a cultura do povo, os comportamentos, os hábitos, o cotidiano. E é um movimento europeu, né, geral, assim, como a gente disse, é característica tanto dos católicos como dos protestantes, com diferenças, né? Entre as diversas correntes protestantes, os católicos também tinham uma forma diferente de encarar essa mudança na cultura. Por que isso é importante quando a gente fala em reforma? Porque está dentro desse processo todo, está mudando a religião, então muda a relação que a instituição, igreja, né, tem com o povo, no sentido de evangelizar, de fazer com que eles se comportem como um povo religioso, né? E aí, por isso, é preciso pensar, e eles pensavam e tinham propostas, escreviam manuais para dizer isso é certo, isso é errado, né? Agiam, às vezes, com o uso da força, né? Tribunal do Santo Ofício. Exatamente, tá aí o Tribunal do Santo Ofício para não me deixar mentir, que buscava as pessoas que praticavam heresias, que buscava, por meio de denúncias, depois punia as pessoas, fazia investigações, punia, inclusive essas investigações, elas acabaram servindo de fonte muito importante para a gente entender como se dava esse processo de choques e de trocas, né, entre o que se considerava ideal e como a população vivia, como ela entendia isso que se esperava dela, né, porque não é uma coisa simples, do tipo, olha, vocês não devem mais fazer o carnaval. Aí elas pegam e não fazem mais porque é pecado. Não, existe um conflito, né, por assim dizer, que vai demorar um tempo para que um lado e o outro chegue num acordo do que vai ser aquela festa, o sentido que vai ter aquela festa, né? Exatamente. Isso vale para todos os aspectos da vida, né? A gente tá falando de festa, mas você falou aí do como vai se comportar, como vai dormir, com quem vai casar, como vai casar, o tipo de festa que pode, o tipo de festa que não pode, sim, né? Eu tava falando de fontes só para não esquecer. Então, as fontes que eram para reprimir isso, não eram fontes, né? Eles produziam um documento para reprimir, produziam livros para dizer assim, coisas da cultura popular que eram pecado. E aí o sujeito, a ironia da história, né? O sujeito escreveu isso para denunciar, para dizer que era ruim, e hoje em dia as pessoas que se interessam por isso usam o livro do cara lá para entender como era a cultura popular, né? Exatamente, né? Quer dizer, a tentativa de proibição mostra pro historiador aquilo que era praticado, aquilo que se queria proibir. Exatamente, cara. E é interessante, né, que, por exemplo, obviamente que tem diferenças não tão gritantes em alguns casos entre católicos e protestantes na mudança, mas o que a gente vai chamar aqui da religião popular, por exemplo, uma coisa que se queria mudar, aí os reformadores vão bater muito nisso, né, peças de milagres ou dos mistérios divinos, que mexeriam com questões teológicas, os sermões populares, feitos por pessoas comuns que queriam pregar, né, aquela figura lá do homem comum que leva os outros pro Oriente para tentar reconquistar a Terra Santa no medievo, que até a Cláudia mencionou, né, que encontra o Brancaleone. Tem os profetas, né? Os profetas, essas figuras passam a ser combatidas. O Brian não teria lugar neste mundo. Isso, lembrei exatamente do Brian lá, naqueles patíbulos lá falando, tinha um cara falando, aí ele falou, conta a história, tinha 2 irmãos, aí o cara perguntou, mas como era o nome dos irmãos? Não sei, tá mentindo. Esse filme é muito bom, cara. Realmente, o Brian seria queimado, vivo, seria não queimado. Podia. É porque esses sermões populares que eram comuns, de práticas populares religiosas, eles passam a ser proibidos. Assim como algumas festas religiosas. Os reformadores católicos, eles não tentam acabar com as festas religiosas, mas eles tentam modificá-las. Os protestantes querem suprimir, por exemplo, os dias santos e as peregrinações, por exemplo, atrás das relíquias que eram espalhadas pela Europa. Exato. Então há uma questão. Mas olha que coisa interessante, né, Beraba? Tinha algumas tradições seculares que tanto os católicos quanto os protestantes, vamos chamar aqui de reformadores, se opunham, né? Olha que interessante, ó. Vou mencionar algumas, ó. O assolamento de ursos. Sabe o que é assolamento de urso, Beraba?
Eu não sei, eu tô pensando na marcha e o urso, cara, mas fala aí. Sim, é bem saudável. Você sabe essas brincadeiras que o pessoal faz soltando o boi e a galera vai fugindo do boi? Aham. Então eles faziam isso com o urso. Leonardo DiCaprio curtiu. Ou não, não curtiu. O Leonardo coisa, não, cara. não curtiu. Não, isso é coisa de russo, né? Fala a verdade. Pô, acontecia, a igreja passa a proibir, porque eles pegavam e batiam um urso até a morte, era o assolamento de ursos, isso passa a ser proibido. Ah, imagino que as touradas também, né? Sim, também são criticados. Os atores ficam falando que eles só vivem de incentivo à cultura, que não trabalham, são um bando de vagabundos, não é? Então... Sustentado pela Lei Rouanet. Então, os atores... Sim, porque veja só, que eles pensavam assim, olha, eu não posso colocar um ator pra interpretar Jesus, sabe? Porque essa pessoa não é digna disso. Então eles queriam que isso acabasse, né? A ideia era que que a religião tivesse um aspecto... Principalmente para os protestantes. E aí eu tô generalizando sabendo que há diferenças, né? Entre luteranos, calvinistas e outros mais. Isso. E região para região variava da Europa também. É bom ter isso claro. Exatamente. Esse nível de tolerância com o popular vai variar. Mas é lógico que há esse problema. Que eles não queriam, né? E achavam que controlar as peças... Essa coisa do teatro é muito característica, né, cara? Porque ela levou... A proibição foi geral, né? Fechando teatros, né? Porque eram vistos como espaços em que havia essa propagação dessa cultura que fazia escárnio, né? Da religião, de coisas sérias que não devia ser feito, né? Os jogos de cartas, os livretos populares que tinham canções satíricas, até histórias eróticas, danças, né? Os charlatões, a magia... O que era considerado algo mágico, isso vai ser muito importante nesse momento. A mágica, os menestréis, os bonecos, né? As tavernas, as feitiçarias, tudo isso passa a ser combatido. Porque aí tem a ver com esse processo. A punição de pessoas que eram consideradas hereges não foi realizado apenas pela Igreja Católica. Os protestantes também criaram seus tribunais, especialmente, aí você vê casos na América do Norte, no atual Estados Unidos, nas 13 colônias, isso era muito comum de acontecer, na própria Europa. Os protestantes também tinham seus tribunais de julgamento e execução dos hereges. Exato. Eles também mandaram gente pra fogueira, também enforcaram pessoas que eram consideradas bruxas, hereges. Não foi uma coisa só dos católicos, isso foi uma coisa da cristandade ou de determinados elementos e jogos de poder naquele período que tinha a ver com o discurso religioso também. Que tem a ver, como eu estava dizendo anteriormente, está sendo feita uma reforma, uma contra-reforma, católicos, protestantes, eles estão repensando e transformando, tentando fazer com que os seus atos religiosos tenham um outro sentido, que sejam melhores, né, por assim dizer. Então eles vão pensar, olha, tem um monte de práticas aqui, tem muita coisa que as pessoas fazem no dia a dia que é ruim, que é ofensivo, que vai ofender a Deus, que vai ofender a religião, então eles querem acabar com isso. Mas é lógico que eles querem acabar com isso e oferecer outras coisas no lugar, substituir por outras coisas, né? Por outras práticas que seriam as consideradas corretas, né? Não é uma coisa que você tira. E aí por isso que o CA falou, olha, tem níveis de tolerância. Os católicos tentam dar um outro sentido. Por exemplo, a questão do culto aos santos, né, CA? Sim. O culto aos santos é um negócio importantíssimo, porque os protestantes condenavam, diziam que era idolatria, né? E queriam acabar com esse meio de campo aí entre Deus e os homens. Achavam que isso era um resquício pagão, ter os santos ali. Os católicos, por outro lado, é evidente que eles continuaram cultuando os santos, continuam até hoje, mas retiraram os excessos, né? Como essa coisa das relíquias, como alguns santos apócrifos, né? O São Jorge, eu acho que é o principal. Não deu muito certo, porque a galera curte o São Jorge pra caramba até hoje. Né? Digo os corintianos, né? Pois é, tá aí o cara, o filme forte, ele e o seu dragão. Não, ele é padroeiro da Inglaterra, inclusive, não é? É um dos padroeiros da Inglaterra. Não tenho certeza, cara. Mas eu acho, se eu não me engano, mas aí se alguém souber, confere pra gente aí, por favor, e manda um e-mail. Tem até aquela história de que em algumas regiões eles tentaram retirar a parte mágica do São Jorge, né, tirando o dragão, e criaram uma nova história pro São Jorge. Em outras partes, eles, protestantes, mataram o São Jorge e deixaram o dragão, né? É verdade. O dragão continuou lá, assim, sendo uma figura mitológica. Como símbolo do demônio, não é? Exato, continuou existindo a figura do dragão do São Jorge, sem o São Jorge. Mas tá
aí, né? São Jorge firme e forte. A ideia era essa, né? Acabar com práticas que fossem ofensivas, de maneira geral. Por isso que as festas, então eles viam festas como lugares que as pessoas, elas ficavam tentadas a pecar, porque elas bebiam muito, elas comiam, elas ficavam loucas, né? Imagina o carnaval e essa coisa catártica da festa, catártica eu digo que essa pessoa, tipo, fica completamente fora de si, uma coisa que é fora do comum, né? Isso já acontecia, né? Em diversas regiões com as suas características, e a igreja achava que não. Como é que a pessoa, eles pensavam o seguinte, como é que a pessoa, depois de fazer tudo isso, ela vai se redimir e levar a sério, por exemplo, os jejuns e as práticas, a necessidade de oração da quaresma, né? Então era preciso diminuir isso ou acabar, né, com tudo isso, né? Os protestantes, eles achavam que, na verdade, não devia haver dia santo nenhum, que todo dia era dia de rezar, e todo dia era dia de manter a fé, e, enfim, e conversar com Deus, né? Sim, todo dia é dia santo, né? Não dia de santos. Exatamente, cara. E tem uma coisa que é bem bacana, assim, para o nosso ouvinte ter uma noção. A gente ouve muito falar da cultura do Renascimento, né, que volta a questão da antiguidade, dos filósofos, um espelho daquilo. Mas olha que interessante, ao voltar a esta cultura, esses homens que passam a ter contato com essa cultura também passam a falar, olha, essa festa aqui, por exemplo, como o carnaval, ou esta procissão aqui, ela tem muito mais a ver, ela traz resquícios lá da antiguidade. Então isso é errado, não é certo. Né? Quer dizer, o que era da antiguidade era pagão, do ponto de vista religioso, falar, olha, isso aqui não pode ser considerado algo cristão, algo santo, algo puro. Isso não é cristão, isso é pagão. Então nós temos que condenar. E essa coisa tá ligada, como você disse, a esse movimento todo de tentar mudar o comportamento dos homens, fazer com que eles sejam mais comportados, né? Hoje em dia a gente chama de bem comportados, né? Então, se pegar, por exemplo, os manuais que falavam sobre questões de conjugais, né? De casamento e tudo. Então, se falava sempre assim, existia entre católicos e protestantes, mas principalmente entre católicos, um ódio muito grande ao amor conjugal, à paixão, né? Então eles diziam que isso levava ao degeneramento da família, porque a paixão é uma coisa efêmera, então eles precisavam... O que deveria ser um casamento ideal, por exemplo? O casamento ideal deveria ser aquele entre um homem e uma mulher que são bons companheiros, né? Que o marido cuida da educação dos filhos, a mulher é submissa. Por que a mulher tem que ser submissa? Porque a mulher, ela é uma perdição para o homem, se ela não for controlada, os homens vão à ruína, enfim, né? Então eles estão tentando isso, é reformar comportamento mesmo, dizer, olha, vocês devem ser assim, diziam inclusive como devia se comportar no leito, né? Essa coisa que eu acho super interessante que a gente tá falando aí no século XVI, XVII, e eles com manuais ensinando as posições que eram melhores, as que eram proibidas. Sim. E aí eu quero fazer um podcast sobre a Inquisição, porque eles iam atrás disso, de gente que praticava posições sexuais proibidas, certo? Sim, exato. E a prática sodomita, como era chamado, era a pior de todas, né? Sim, tanto entre homens quanto entre mulheres, né? Exatamente. Até o lençol, a maneira como o lençol recaía sobre o corpo das pessoas, se condenava. Também, por exemplo, em determinados momentos dizia assim, olha, você tem que tomar banho, mas tome cuidado onde a água vai encostar, porque tem partes que nem a água pode encostar, porque você não pode ficar olhando, não pode pôr a mão, não pode molhar, porque senão vai trazer impurezas ao seu corpo, pensamentos maliciosos. Chuveirinho, mano. Nem pensar. Mas é engraçado, cara, porque... E assim, tem esse movimento, tem a resistência, eu vou chamar de resistência, mas as pessoas vão fazendo de tudo errado, né? Do jeito que elas sempre fizeram. Claro que com o tempo elas vão aprendendo o que é certo e o que é errado. E o que eu sempre digo, existe o certo e errado, não quer dizer que as pessoas não faziam mais o que é errado, quer dizer que elas faziam escondido, né? Não ficavam falando por aí, mas faziam, lógico que faziam, fazem até hoje, enfim. Exatamente, né? Que é uma separação muito clara entre o público e o privado, entre o sagrado e o profano, né? Exato, é o reino da aparência. Você tem que aparentar, você não precisa ser bom, basta você aparentar ser bom. Aparentar ser bom, exatamente. Tá no Maquiavel, tá no Erasmo de Roterdã, tá em vários textos. Pois é, né? e veja, e é isso. E o tema do podcast é religião, mas a gente tá falando de uma mudança geral, né? E qual que influenciou qual, Cé? Não dá pra saber, né? Tá tudo junto ali. É o mesmo transformação histórica, é um processo. Exato. Na qual a religião tinha um papel central na vida das pessoas. Por isso que a coisa não é desassociada, porque a religião era central. Isso, e é interessante a gente até fazer uma ponte com outro podcast que a gente falou de Idade Média,
Média, né? Porque se fala assim, a Idade Média, a Idade das Trevas, em que a igreja e a religião e a magia, enfim. Não, aqui a gente tá na Idade Moderna, e tudo isso é muito importante ainda, a religião, esse comportamento, essa ligação com Deus, com o mundo espiritual, só que com outro significado, que inclusive é bem mais rígido do que era no tempo medieval, né? Tanto que a caça às bruxas e hereges foi muito dura aí no século XVI, XVII, como o C.A. já falou, em vários lugares do mundo. Exatamente. Só pra vocês terem uma ideia, a criação dos seminários, de um estudo sistemático dos padres, né, de uma questão do celibato mais rígida, inclusive do Papa, dos arcebispos e dos bispos, ela vai ser um processo da reforma. A contra-reforma vai trazer justamente uma transformação interna do clero, né? Exatamente. E a criação, por exemplo, da Companhia de Jesus, para ir lá olhar para os indígenas, mas isso é para um outro momento. Um outro momento, porque os jesuítas sozinhos dão um podcast inteiro, de tão importante que eles foram, no caso, a história do Novo Mundo, mas da igreja, da Contra-Reforma como um todo, né? E essa coisa da heresia me lembra uma história muito boa que a gente, desde a graduação, ouve, né? Que é a do Menóquio, né, cara? Ah, exato. Essa é muito boa, né? O Menóquio, um moleiro, e aí o moleiro é quem trabalhava no moinho, o moinho era fundamental, moinho de água ou de vento, né? O Dom Quixote ia lá achando que eram gigantes, né? O moinho era um ponto interessante da sociabilidade do campesino. Porque, ó, gente, prestem atenção. Essa Europa que a gente tá falando é uma Europa que é eminentemente rural. O grosso da população, tô falando assim, de 90% da população vivia no campo. Né? A cidade era palco dos encontros para trocas comerciais e para as festas. O carnaval, por exemplo, aconteceu nas cidades, as pessoas iam do campo, às vezes. Aí tem um filme bem legal para se entender isso, que é o Retorno de Martin-Guerre. Vai estar indicação aí no post. O Retorno de Martin-Guerre, ele mostra muito esse clima da vida no campo, como é que era aquilo, a não separação entre o espaço privado dentro da família, não separação entre o espaço doméstico e o espaço do trabalho. A vida é campesina. E aí o moinho onde se ia moer os grãos, ele era um ponto de contato, porque as pessoas colhiam os grãos e levavam para o moinho para moer, né, fazer a farinha, para fazer, né, ensacar isso, separar e levar para a cidade para ser vendido, aquele camponês que trabalhava ali. E tinha essa figurinha, que era um moleiro, uma cidade a 100 quilômetros de Roma, que era um tal de Menóquio. O sujeito estava ali no coração da cristandade, do catolicismo, né? E ele era um sujeito bem peculiar, né, C.A.? Porque, como você disse, encontrava todo mundo conhecia o cara, passava por ali, na cidade ele tinha um papel importante ali, né, naquele espaço. E ele pensava de um jeito muito diferente, né, dos homens Sim. da época ali, né? Ele era letrado. Isso. E sabia ler, tinha ideias, e saía falando as ideias dele, né? É, ele tinha uma teologia, uma cosmologia, uma teologia alternativa para a criação da vida, universo e tudo mais. Ele dizia que o universo nasceu de uma massa podre, né? Uhum. E que desta massa nasceu primeiro Deus, e depois nasceram os anjos, e depois nasceram os homens, e aí o restante das coisas, né? Ele dizia, né? Ele misturava uma série de leituras e de concepções teológicas e falava sobre essas coisas para as pessoas, até contestava a questão da virgindade da Virgem Maria, né? Falava... Quer dizer, é uma coisa que ele, pra época era muito chocante, ele chegava e encontrava, tinha os testemunhos. O que aconteceu? Esse cara, evidentemente, em algum momento ele foi denunciado pra Inquisição, né? Sim. Foi processado, foi preso, enfim. E as pessoas diziam, mas ele falava pra mim, quem disse que Maria era virgem? Isso é impossível. Jesus devia ser uma boa pessoa, filho de um bom homem, mas como não dá pra nascer de uma pessoa virgem? Enfim, lógico. Que é lógico, mas enfim, é uma heresia, né? Sim, completamente. Imagina isso no século XVI. Por mais que você achasse isso, você não podia falar, né? E tem a história dos padres, as pessoas dizem, olha, cuidado, que você vai acabar se dando mal falando isso, né? Mas é um caso que é excepcional, né? Um indivíduo que pensava tudo isso, mas pra gente ver que existem esses espaços de... O caso dele serve pra gente ver o que as pessoas achavam extraordinário, assim, né? É, certas circularidades de ideias. E é bem interessante, Beraba, o caso dele, que tem uma outra questão, né? Ele é preso,
Ele passa por todo o processo e a condenação inicial dele é o voto de silêncio. Então ele é obrigado a usar uma roupa específica que tinha um sinal da cruz, que as pessoas sabiam que aquela pessoa estava marcada pela Inquisição. E ele foi ser preso pela segunda vez coisa de 10 anos depois, porque ele cansa de ficar não falar e volta a falar das ideias. E o relato do Inquisidor sobre ele, o Inquisidor gostava dele, assim, achava um cara interessante, queria saber de onde tinha tirado aquelas ideias. E pelos relatos que trazem, tem um livro de um historiador italiano chamado Carlo Ginzburg, parece um romance, gente, recomendo que vocês leiam, chamado Queijo e os Vermes. Recomendadíssima leitura. E ele, quando ele morreu, ele já estava velho. Da primeira vez que ele foi preso até ele morrer queimado de fato pela Inquisição, tô dando spoiler do final do livro, mas é a história não tem spoiler. Não tem, cara. Passaram acho que coisa de 30 anos, quase 40 anos, quer dizer, não foi uma coisa, você prendeu, você é um herege, eu vou te matar. Obviamente que isso aconteceu muito, né? Na Espanha, Inquisição Espanhola, Torquemada, né, do filme do Mel Brooks, né, que faz até dancinha. Sim, exatamente. Podemos botar o vídeo também no post aí. Não, vamos colocar isso na Inquisição. Torquemada, mas tudo bem. Torquemada, louca história do mundo do Mel Brooks. Mas demorou um tempo, quer dizer, havia, obviamente, que ele foi torturado, ele teve direito a advogado, os filhos começaram a falar que ele era maluco, se afastaram dele. Alegaram insanidade. E tipo de livro que circulava. E aí um ponto interessante também, que os reformadores faziam. Por causa da difusão da imprensa, um dos atos que tanto reformadores católicos e protestantes começaram a fazer era queima de livros. Exatamente. Os livros que eram considerados heréticos, eles eram queimados. Por exemplo, você queria ter um livro. Esse livro tinha que passar por 2 sensores. Um ligado ao sacro, né, que era a igreja, e um sensor do poder régio, ou seja, do poder real. E aí, passando o livro, aí tinha uma lista chamada Index Expurgatório, que foi feito pelos católicos, mas os protestantes também adotavam, que diziam, isso você pode ler, isso é do capeta, isso é do capiroto, não pode. Isso aqui pode trazer humores perigosos a você, ou ideias heréticas, você não pode ler. Então você pode ler esses livros específicos aqui. E aí queimavam-se livros. Na cabeça dessas pessoas, na cabeça, tô pensando assim, o jeito deles enxergarem esse problema, combater o demônio e as suas tentações nunca era demais. Eu não lembro onde eu li, mas tinha uma comparação com desinfectar um hospital, né? Por que você vai desinfectar menos, vai limpar menos, se você pode deixar ele super limpo, né? Se você pode deixar ele totalmente livre dos ataques, né, de micróbios e tudo mais. Então eles pensavam, ninguém vai pensar em fazer isso em sã consciência hoje em dia. Então você vai lá, passa álcool, limpa todo o hospital. A mesma coisa pensavam esses reformadores, né? O demônio está nos detalhes, está em pequenas coisas, pequenos comportamentos. Precisamos impedir de todas as formas que ele apareça, mesmo que signifique cometer os maiores absurdos, matar, torturas, né? Se bem que a tortura era vista como uma forma legítima de conseguir a verdade, né? Então tudo isso estava dentro dessa lógica de que combater o demônio e suas tentações nunca era de menos. Era melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? A falta poderia deixar em algum momento brecha para que o demônio viesse, né? Por exemplo, então, permitir a leitura de um livro que mostrasse um mundo diferente, como talvez tenha acontecido com o Menóquio, faz com que essa pessoa pense e comece a questionar a realidade que ele vive, né? Esse tipo de controle do pensamento é muito importante aí nesse momento. Beraba, de tudo isso que nós falamos aí sobre a questão da reforma, deste movimento que não foi só um movimento religioso, ele foi muito mais abrangente, e a importância da religião, sobretudo porque ela era central na vida dessas pessoas, uma preocupação dos reformadores em falar com artesãos, com camponeses, quer dizer, de espalhar, moralizar e transformar, reformar não só teologicamente o cristianismo, mas também o cristão. E aí, exato. É bem interessante pra gente também fazer uma síntese. Só um detalhe, ouvinte, tenha em mente o seguinte, a gente tá falando aqui de Europa Ocidental. No leste europeu, dentro da igreja ortodoxa, não mudaram as coisas, né? Os ortodoxos passaram por transformações, mas a gente está falando aqui da Europa Ocidental. Alemanha, França, Itália, Espanha, Países Baixos, né, Flandres. Exato. E por que a gente está falando da Europa Ocidental? Porque nós, no caso aqui no Brasil, na Mestre Mulher, diretamente ligados a esse movimento também, porque são essas pessoas
né? No nosso último episódio a gente falou de grandes navegações. São essas pessoas que estão saindo da Europa com essa mente, com essas ideias, que estão começando a se espalhar pelo mundo, né? América, Oriente, África, né? Elas estão carregando essas ideias de transformação do mundo, entrando em contato com outras culturas e tudo mais, né? Sim, há também a perseguição dos protestantes por parte dos estados mais alinhados a Roma, né? A Igreja Católica, alinhados a Roma, então você vai ter uma perseguição muito forte. Quer dizer, na França você vai ter a Noite de São Bartolomeu, 1572, que foi um grande massacre, a Inquisição Espanhola, a perseguição pelos portugueses, a conversão de judeus a serem cristãos novos, figura importantíssima na América Portuguesa. Quer dizer, exato. Por outro lado, no norte, você tem a conversão do rei da Suécia, depois das rainhas, ao protestantismo. Isso vai mudar bastante coisa lá, na Dinamarca, na Noruega. Quer dizer, o norte da Europa se tornando protestante, a Europa Latina mantendo-se católica, suas raízes católicas, e aí toda uma transformação social, econômica e política também, que vai dar reflexos na América nos nossos dias também. Exatamente. Então, Cé, eu acho que fica aí essa, como você mesmo disse, a ideia desse processo bem longo. A gente falou dos personagens, nós tentamos, ouvinte, fazer uma coisa para que vocês entendessem tanto o processo de forma cronológica, né? Então, uma coisa antes da reforma propriamente, os principais reformadores e, por fim, aqui, a tentativa de mudança do comportamento dos cristãos, né? Esperamos que tenha ficado claro que essa separação, tudo que a gente fala, né? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, tem muitas forças atuando, muitas ideias circulando de diversos grupos, né? E é um processo muito mais abrangente do que só pensar em pessoas ou em determinados grupos fazendo mudanças. Como já disse, inclusive essas mudanças tiveram repercussão na política internacional, né? Guerras entre espanhóis, ingleses, rusgas com holandeses, espanhóis, enfim, tudo isso tem relação com essas mudanças que são religiosas, mudanças de pensamento, de comportamento e tudo mais, né? A formação de um mundo cristão, que é o mundo que a gente vive hoje em dia, guardadas todas as diferenças, né? Mas que teve muitas consequências no nosso mundo, né? A criação, né, do que a gente comumente conhece como a Idade Moderna, né? Que a gente chama nós costumamos chamar nos livros didáticos esse período de história moderna que vai do século XVI ao XVIII, né? Que inclusive tem uma das consequências que nós já analisamos no nosso episódio de Mundo do Trabalho, até um pouco de Revolução Industrial também, que tudo isso tá ali no bojo do surgimento e fortalecimento do sistema capitalista como a gente conhece, né? Exatamente, o que a ética protestante ou ética pequeno-burguesa, dependendo do autor que você trabalhar a ideia, que vai transformar as relações de trabalho, né? Que vão transformar, por exemplo, a famosa frase cunhada no século XVII, XVIII, né? Que ela vai perseguir essa ideia, mas é do século XVII, a ideia de que tempo é igual a dinheiro, tempo é igual a salvação. Então se você desperdiçar tempo, está desperdiçando seu caminho para o céu, e desperdiçar tempo é desperdiçar dinheiro, time is money. Exatamente. Mas é isso, então se time is money, a gente já gastou vários moneys aqui, hein, cara? Não, tô brincando. A gente tá vendo. Nosso tempo aqui é muito bem gasto, é muito bem utilizado, não vamos gastar, né? A divulgação do conhecimento histórico, né? A divulgação histórica, como nós chamamos aí no texto que produzimos há pouco, né, Beraba? Exato. Ela nunca é tempo perdido. Não, ao contrário. Você ouvindo a gente aqui, esperamos que você também tenha aproveitado bem seu tempo e esperamos que você tenha ficado bastante curioso por esse momento. A gente não falou de tudo, a gente não falou dos principais, tem muita coisa para falar, né? Queremos que vocês enviem suas perguntas, suas inquietações, né? Trabalhamos aqui num terreno movediço, no sentido que, por envolver essas questões religiosas, envolve uma série de sentimentos, né? Que a gente tentou trabalhar aqui de forma muito respeitosa, né? E é lógico, por isso, então a gente não consegue abarcar todos os aspectos. Se vocês quiserem, mandem para nós os seus comentários, nós vamos ler com toda atenção e falar do que vocês acharem que a gente deve falar e comentar a mais a respeito desse tema. Mas eu, por enquanto, me considero bastante satisfeito. E você? Eu também, Beraba. Olha, eu tô bem feliz aí pelo que nós produzimos, nosso papo, essa conversa. Espero que nosso ouvinte tenha entendido e descoberto coisas novas, e a gente espera a sua contribuição, assim como das pessoas que nos mandaram e-mails, mensagens de voz, que a gente vai conferir daqui a pouquinho. Bom, então é isso. Se você vai ouvir nossos comentários de e-mail, se você mandou, está interessado em ouvir, nós nos falamos daqui a pouco. Caso você já esteja satisfeito, eu quero deixar aqui meu abraço a vocês, o abraço ao CA, e dizer que nós nos encontramos muito em breve com o próximo Fronteiras no Tempo.
Exato. Então, um abraço, mas a gente gostaria muito que você ficasse para escutar as outras pessoas e ficar mais um pouquinho com a gente. Vamos lá, então. Bora lá. Muito bem, então, chegamos aí à sessão de e-mails. E o que nós temos para hoje aí? Beraba, nós fizemos uma pequena seleção aí de e-mails e comentários vindo de diversas fontes, né? Do site, do formulário de contatos, do YouTube, por e-mail e pelo WhatsApp. Então, nós vamos aí dar um mix. Faz tempo que a gente não tem e-mail, né, Beraba? Isso, cara. A gente acumulou aí alguns episódios que vocês enviaram seus comentários. Sempre lembrando que a gente já disse nesse episódio, né? Para vocês mandarem seus comentários e suas dúvidas. A gente lê tudo, responde todos vocês e dá aqui esse retorno por áudio também. Quando a gente tem mais coisa para complementar, mas a gente tem mais coisa para falar e a gente já fala um pouquinho mais e retoma. O que nós temos primeiro aqui? Um comentário de um episódio bem antigo. Bem antigo não, nem tanto, né? Mas um episódio passado nosso sobre a independência do Brasil. Um comentário feito pelo nosso padrinho William Sackett, eu não sei falar o nome dele também. Squacket, uma coisa assim, é difícil, Squacket, né? Isso, desculpe, William. Vou chamar você de William. Eu vou pedir essa licença para te chamar pelo primeiro nome. Então, o nosso patrocinador William, ele mandou o seguinte comentário, que adorou o episódio sobre independência, né? Estou amando a maneira como ensinam história de maneira divertida, sem perder a seriedade, na maioria das vezes. KK. Seu podcast está preenchendo uma lacuna no cenário nacional e adoraria um episódio sobre o reinado de Dom Pedro II. Abraços. Muito obrigado, William, pelo comentário. E como a gente respondeu para você ali, o Dom Pedro com certeza dá um episódio excelente. Então está guardadinha a sugestão. Nós vamos estudar quando que nós vamos fazer isso. Vamos aproveitar também para agradecer a outras pessoas que deixaram comentários no site, como o Nel Adami, o Bruno Fernandes e o Alan Santana. Nós respondemos todos os comentários de vocês no site, mas muito obrigado por ter escrito para nós. E você, ouvinte, que nunca escreveu pra gente no site, vai lá, escreve, comenta, a gente responde, bate um papo por lá. Exatamente. O que mais, Cé? Então temos os e-mails também enviados pelo nosso formulário de contato do site, Beraba. Isso. Pelo site você preenche o formulário, entra em contato com a gente recebe então seus comentários. O Antônio Carlos Santos de Oliveira Júnior mandou o seguinte comentário. Saudações, historiadores. Andramoi Enepe Mousa. Frase da Ilíada, se eu não me engano. Acho que é também. Olha, nos corrija se estiver errado. Mas acho que sim. Então ele diz o seguinte. Cara, sou um ouvinte de podcast muito randômico. Sou um estudante de história ainda em busca de um foco, necessitando de diálogos de tema histórico, sem o pedantismo acadêmico, sem achismos. Afinal, somos ou não somos estudantes de uma ciência? E com interessantes diálogos de fontes e de possibilidades de visões que as prolíferas correntes historiográficas produzem. Fazer isso para um público que vai do jovem adolescente do mundo do ensino médio ao velho estudante que aprecia um bom bate-papo bem embasado na literatura acadêmica, sem a posse do homo pedantes, essa classificação maravilhosa que acabei de inventar. Ou não. É um mérito de grande consideração. Apreciei a boa qualidade e a boa vontade de vossa dupla para com o tema história. Já me considero um seguidor do podcast e desejo vida longa e próspera às fronteiras do tempo. Deixo como dica, antes de encerrar, comentem as fontes que usaram para elaborar a conversa, ou deem dicas de literatura ou história que abordem de forma interessante os assuntos tratados. E por favor, elaborem algo para conversar sobre o centenário da Revolução Russa, talvez aproveitando para ressaltar a participação feminina nos processos revolucionários e os ganhos e perdas legais que as mulheres tiveram nos territórios soviéticos. Em outubro seria incrivelmente marcante. Importante, se essa minha ideia não tinha sido pensada e os senhores pensem em elaborar tal programa, por favor,
me mandem um salve no começo do programa. Muito bem. O Antônio Carlos aí também comentou no Facebook e agradeço aí por esse comentário generoso e nós já pensamos no tema. A gente só não queria dar nenhum spoiler. Lógico, mas era meio... Desde sempre, desde o ano passado, a gente vem falando disso, né? De fazer o programa de outubro, né? Relacionado com a Revolução de 1917. Então, vai ter sim, com certeza. E vai ter o seu salve também. Você pode ficar tranquilo. Com certeza. E sobre as fontes, Antônio Carlos, basta conferir o post do episódio. Que sempre tem bibliografia, indicação de vídeo, indicação de artigos acadêmicos. Sempre no post, sempre tem uma indicação de um material complementar que você pode consultar para saber mais. Exatamente. E, C.A., nós temos também os podcasts carregados no YouTube, né? Então as pessoas têm ouvido no YouTube e elas têm feito comentários, né? Também. Tanto dos episódios, como também dos episódios do Historicidade, que é o nosso programa de vídeo, né, que temos lançado aí periodicamente no YouTube e no Google+. O que nós tivemos aí de comentário? O comentário veio do Mauri Spark, que comenta em vários vídeos, comenta no Google. Obrigado, Mauri, por você sempre comentar. Ele escreveu o seguinte pra gente, ó. Salve, salve, meu amigo! Como sempre, um ótimo podcast. Não perco um, pois FT é um dos melhores podcasts sobre história, se não o melhor. Como dizia uma professora, é bom ler e poder se aprofundar nos assuntos, ler e ver a visão dos dois lados, pois a história que nos é contada é apenas de um ponto de vista. Achei muito bom o episódio, estarei repassando para alguns amigos meus. Um grande abraço. Muito bem, então agradecemos aí seu comentário, Mauri. Continue nos assistindo, nos ouvindo, que virão ainda muitos outros questionamentos e possibilidades de reflexão aí sobre a história. Aproveitamos também para agradecer outras pessoas que comentaram no YouTube, como a Vitória Zilman, o Marcos Maquilini Ribeiro de Oliveira, a Larissa Cristina, o Cleiton Oliveira, a Alicia Beatriz, o Matheus Pessoa e Ana Lígia Lira. Comentaram os episódios de podcast ou do História Cidade. Muito obrigado aí pelo feedback de vocês, viu? Muito bom. Tivemos agora aqui e-mails, né, que nós recebemos, informações. O principal deles foi no episódio 16, em que nós falamos de história medieval, um e-mail do nosso patrocinador e amigo William Spengler. Exato, Beraba, um e-mail aí bem interessante, complementar do Spengler. Como nós não fizemos leitura de e-mails do episódio 16, a gente trouxe esse e-mail para esse episódio. Muito bem, então eu vou ler aqui o que o William mandou pra gente. E ele disse: salve, salve, gente amiga do Fronteiras no Tempo. Mais um cast muito, muito interessante. A história medieval é seguramente um dos 3 temas que mais despertam curiosidade no público em geral, quando se ouve falar em história, especialmente aquela abordada pela 7ª arte. Ao meu ver, e concordando com Beraba, a trinca seria composta por Segunda Guerra Mundial, nazismo e história medieval. Uma temática abordada no cast, e que é importante frisar, é a necessária separação entre a Idade Média, propriamente histórica, objeto de estudo dos medievalistas, e uma Idade Média vista em retrospectiva, isto é, de uma certa ideia do passado medieval vista pela posteridade. Ora, sabemos bem que a própria denominação Idade Média resulta de uma elaboração pejorativa renascentista e que a memória dos grandes temas do medievo na Europa Ocidental ganhou seus contornos mais definitivos nos séculos 17 e 18, quando os escritores iluministas e depois os partidários da Revolução Francesa, bem conhecidos por suas posições críticas em relação ao predomínio social da nobreza da Igreja, determinaram em boa parte uma ótica profundamente contrária ao período histórico medieval, que temem persistir até hoje. Também não é surpresa para ninguém que no século XIX o romantismo introduziu na história, e na história medieval em particular, o interesse pelas raízes nacionais e uma certa visão folclórica da Idade Média ao resgatar os costumes populares. A professora Cláudia Bovo ressaltou os dizeres de Christian Amalvi: a Idade Média não existe. O que conhecemos como Idade Média é uma fabricação, uma construção, um mito. Esse mito veio se constituindo ao longo dos séculos que nos separam daquele período pelo trabalho dos historiadores e principalmente pela criação de romancistas
cineastas e músicos. Nossa concepção do medievo é uma mistura, em proporções muitas vezes desequilibradas, de conhecimento e imaginação históricos. Eu iria além, existem diferentes idades médias, e o cinema com maior ênfase é o grande difusor dessa verdadeira miríade medieval. A Idade Média da fé, a Idade Média obscura, a Idade Média de luz, a Idade Média encantada, a Idade Média heróica, a Idade Média passional. Essas dimensões e muitas outras pertencem a um período histórico extremamente rico e complexo. Muitas vezes o cinema trabalha sobre uma delas, ou sobre uma combinação delas. Exatamente como há historiadores que tendem a representar a Idade Média, ora enfatizando um ou outro desses aspectos, ora combinando-os a fim de realizar uma representação mais complexa. Vale aqui um comentário sobre um dos melhores filmes históricos medievais já feitos, O Incrível Exército de Brancaleone, de 1965, uma demolidora e bem-humorada sátira aos costumes da cavalaria medieval, à decadência das relações sociais no mundo feudal e ao poder da Igreja Católica. Temos uma versão propositalmente estereotipada da Baixa Idade Média, sendo utilizada como arsenal para construir uma sátira da Itália e quiçá do mundo dos anos 50 e 60. Em maio de 68, nas barricadas de Paris, alguns grupos de estudantes de tendência anarquista passaram a utilizar como grito de guerra "Branca, branca, branca, leão, leão, leão", que servia para satirizar o Partido Comunista Francês e demais instituições. Não poderia concluir sem ressaltar que uma das grandes injustiças do senso comum é associar a Idade Média ao famigerado rótulo de Idade das Trevas, pois ignora-se completamente que o maior episódio irracional da era cristã, a caça às bruxas, foi um fenômeno tipicamente moderno e não medieval. O auge da cruzada ocorreu entre os séculos XIV e a primeira metade do século XVII. A própria concepção do demônio foi modificada. Enquanto na Idade Média se lidava com a ideia de um demônio utilitário, um demônio que obedecia àquele que o invocava, na Idade Moderna o diabo é um senhor absoluto. E aqui temos a ação da imprensa que passa a divulgar essa nova concepção com força e com ela a paranoia de caça às bruxas. De certa forma, a própria utopia muda. Enquanto na Idade Média enfrentava-se as vicissitudes do dia a dia, projetando uma vida farta no além-túmulo, na Idade Moderna temos o pesadelo dos rituais satânicos, onde os bruxos e os servidores do mal banqueteiam e festejam, nos dizeres de Carlo Ginzburg. Continuem um excelente trabalho. Transmitam também minhas congratulações ao pessoal do Talkingcast pela acurada edição. Saudações históricas. As cobras ainda fumam. O Will, mais uma vez, dando uma contribuição fantástica, não é mesmo, Beraba? Sim, pois é, cara. Eu concordo com tudo, assino embaixo tudo que ele falou. E, inclusive, achei muito oportuna aí o final da fala dele no gancho que faz para esse episódio que vocês acabaram de ouvir aí sobre reforma protestante, né? A gente falou um pouco disso que ele falou aqui também. Essa questão da caça às bruxas no século XVII e os fenômenos modernos em comparação com a Idade Média. E é lógico, né? A principal referência aqui para mim é do Incrível Exército de Brancaleone, né, César? Ah, exato. Filme divertidíssimo, inteligente. Putz, fez parte aí da nossa formação na faculdade, né, Beraba? Exato. Quem não assistiu, assista. Se possível, assista ele em italiano com legendas, que fica mais engraçado ainda. Pouco tenho, pouco dou. Exatamente, cara. Muitas histórias aí. Então é isso, Will. Mais uma vez, muito obrigado, cara. Foi realmente um super comentário. E você também faça como eu. Mande os seus comentários, suas críticas que você quiser complementar, perguntas, né? Uma coisa que você não entendeu, que você quer que a gente esclareça. Nós estamos aqui prontos para responder a todos vocês. Exatamente. E agora o nosso último feedback desse episódio, que foi um áudio de um ouvinte novo, né, um áudio bem interessante, aí tá curtinho. Pedimos desculpas ao Klaus, que mandou um áudio referente ao episódio 16, que era sobre história medieval. Logo depois que saiu o episódio,
2, 3 dias depois ele mandou. Só como passou o tempo, eu uso um outro celular pro Fronteiras no Tempo, deu um pau no cartão de memória e eu acabei perdendo o áudio. E eu só me toquei agora há pouco tempo. Mas Klaus, agradeço pelo seu comentário. E pros próximos episódios tem comentário do Klaus já. Muito bem. Então vamos ouvir aí o áudio do Ângelo Inácio. Galera da Fronteira no Tempo, quem está falando é o Ângelo Inácio, do Rio de Janeiro. Tenho 59 anos, fui apresentado a essa linguagem pelo meu filho a partir do SciCast, que eu continuo ouvindo muito, curtindo, e agora conheci vocês. Realmente, meus parabéns, o trabalho está no nível muito alto. Eu trabalho com rádio comunitária, trabalho na briga aí pelos direitos à comunicação, e para a gente tem sido uma luta muito desigual, e a gente precisa que se desenvolva programas como esse que vocês estão fazendo aí. Meus parabéns, vou continuar curtindo. Senti falta no cast da Guerra Civil Espanhola um momento que se falasse da participação de brasileiros. Tem um filme que trata disso, espetacular, e que vale muito a pena assistir também, de um militante comunista do Brasil que teve na Guerra Civil Espanhola. Mas o resto, impecável, quer dizer, foi impecável, só acho que é bacana que as pessoas tenham conhecimento disso também, que tinham brasileiros lá na Guerra Civil Espanhola e na Resistência Francesa. Valeu, queridos, meus parabéns, eu sou fã e vou divulgar aí pra galera todinha. Ângelo, muito obrigado aí por ter enviado o seu comentário, cara. Fico muito feliz de saber que o nosso podcast tá agradando você, que já tem tanta experiência em questão da rádio comunitária, né? E saber então que a gente tá produzindo esse material e sendo bem avaliado pelo público, né? Por você especificamente. E valeu aí também pela dica do filme, né? Dessa questão, né? Dos brasileiros que participaram aí nesse momento, né? Fica aí também pro nosso ouvinte esse toque aí de que existe esse lado também dessa história aí que pode ser mais bem conhecido. Agradeço, esperamos, né, continuar contando aí com a sua audiência, com a sua participação também aí no nosso podcast, aí, enviando seus comentários. Exatamente, Beraba. Então, esses foram os comentários referentes ao episódio 16 de História Medieval e de alguns episódios anteriores. Na nossa próxima leitura de e-mails, a gente vai trazer os feedbacks do episódio 18 e 19 sobre tráfico negreiro e grandes navegações, e também do episódio sobre a Reforma Protestante. E aí a gente regulariza a leitura de e-mails. Muito bem. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter ficado com a gente aí até agora. E esperamos encontrar com vocês em breve de novo aí no próximo episódio. Au revoir. Tchau. Bye. Baby, sophisticated mama, come on, you disco lady, yeah, stay with me tonight, mama, yeah. If you hear any noise, it's the boys and ladies night. Gonna step out ladies night, stepping out ladies night. Gonna step out ladies night, stepping out ladies night. Party there, everywhere. This is your night, baby, and you got to
Agora vamos esperar o CA chegar. Ele não tá aqui, né? Por isso acho que eu vou cantar uma música. Não, mas se bem que na cabeça agora só tem música de criança. Então eu não vou cantar nenhuma não. Deixa quieto. Opa, chegou uma criança que eu estou vendo. Estou vendo uma criança. Olha, é o Arthur com TU sem H. Muito bem, Rei Arthur. Foi embora, o Rei Arthur tá dormindo. Vida de bebê é bom porque come, caga e dorme. Depois cresce, a gente continua cagando, assim, tipo, em todos os sentidos, mas dorme pouco. Come muito também, muito lixo. Que eu tô falando sozinho. Eu, hein? Este programa foi editado